Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós falaremos sobre os fatores que afetam o desempenho. Como nós podemos observar aqui nesta figura, vários são os fatores que vão interferir, que vão ajudar ou atrapalhar no desempenho, na performance máxima. A gente está pensando aqui em atividades esportivas, provas atléticas de desempenho máximo. Por exemplo, dieta, uso de carboidratos, ingestão de líquidos e água. Nesse caso da dieta, nós sabemos, por exemplo, que a quantidade de carboidratos que nós ingerimos está relacionada com as fontes de produção de energia lá dentro da célula muscular. Então, por exemplo, a concentração do glicogênio intramuscular, a concentração do glicogênio hepático, elas precisam estar altas, o mais alto possível de glicogênio dentro do músculo, dentro do fígado, antes de uma prova, antes de uma competição, onde o desempenho é máximo. Por que isso? Porque, como nós já falamos em outros assuntos, o glicogênio intramuscular ele pode ser utilizado tanto na situação aeróbia, na presença do oxigênio para a produção de ATP, como na situação anaeróbia, na ausência do oxigênio. E como nós estamos falando de desempenho máximo, o que acontece? É evidente que todos que estão participando de uma competição vão dar o seu máximo. E, nesse sentido, o tipo de exercício vai ser máximo ou próximo do máximo. Portanto, em determinados momentos, não tem outra fonte de energia para a produção de ATP que vai liberar energia química e energia mecânica para a contração muscular e, consequentemente, para manter determinado padrão de produção de força, de potência, que não o próprio glicogênio intramuscular. E como nós também falamos antes, o glicogênio intramuscular, nós temos uma quantidade muito baixa em comparação com a gordura no nosso organismo. Apenas aproximadamente 2.000 quilocalorias. Se você pensar que nós temos 400 gramas de carboidratos na forma de glicogênio distribuídos em toda a musculatura esquelética e 100 gramas de glicogênio dentro do fígado, isso pensando numa pessoa média de 70 quilos, são apenas 500 gramas de carboidratos, de glicogênio. Se você multiplicar 500 por 4 quilocalorias para cada grama de carboidrato, de glicogênio, dará apenas 2.000 quilocalorias. Por que apenas? Porque se você pensar num exercício muito longo, vamos pensar aqui numa maratona, que tem 42.195 metros. Numa pessoa de 70 quilos, fazendo uma conta rápida aqui, vai dar em torno de 3.000 quilocalorias para fazer esse percurso todo. Ou seja, se eu tenho só 2.000 quilocalorias a partir dos carboidratos, e a maratona exige 3.000, não é possível completar uma maratona utilizando apenas os estoques de glicogênio intramusculares. Portanto, quanto mais alto for esse estoque, melhor. Por isso que, para atletas de competição, as dietas elas devem ser ricas em carboidratos, o que vai na contramão do que tem muita gente falando por aí sobre dietas de baixo carboidratos. Isso é outra história, tá bom? Tem que ser analisada dentro de um outro contexto. Mas quando a gente fala em desempenho, os carboidratos são, sem dúvida nenhuma, muito importantes, porque se não tiver esse estoque bem elevado, o desempenho físico vai ter que cair. Por quê? Se eu não consigo manter uma intensidade, por exemplo, de 15, 16 km por hora numa corrida, numa prova, se os estoques de carboidratos, de glicogênios baixarem dentro da musculatura, eu sou obrigado, nosso organismo é obrigado a usar mais gorduras. E aí a gordura só é degradada na presença do oxigênio. Então, esses
esse ritmo que eu estava correndo vai ter que ser reduzido, eu vou ter que fazer uma intensidade externa, isso é, a velocidade de deslocamento, o ritmo vai ser mais baixo, obrigatoriamente. Tá bom? Na sequência, a gente continua falando de outros fatores, eu falei apenas de um por enquanto.